Vocês já perceberam que quando a gente está no processo de expansão da consciência, a gente entra nesse processo porque tá tudo o caos ao nosso redor? Muito interessante isso, né? Eu tava refletindo sobre isso, sabe? Eu achei que daria um bom papo aqui pra gente. Eu tenho visto depoimentos, sim, as pessoas claramente falam que quando elas começam a ter questões, ter problemas, ter tudo tá andando errado, dando para trás, aí elas aprendem ou escutam ou conhecem ou chegam até ela a lei da atração. Impressionante. Chegam até elas a lei da suposição. Chegam até elas o poder do subconsciente. E é sempre nesse momento de caos. Parece que chega o limite de tudo, sabe? Tudo começa a entrar no colapso mesmo, para que a gente venha colapsar também, mas com ondas boas. E eu fiquei refletindo sobre isso, sabe? Porque a gente passa por tanta coisa, por tantas lutas, tantas dificuldades, tantos fracassos. E quando a gente começa a entender que a gente tem o domínio próprio, que é algo que está na Bíblia, né? Que são os frutos do Espírito. E quando a gente começa a ter o domínio próprio e a gente começa a entender que tudo que a gente faz para o bem e para o mal é por nossa causa, né? A gente não tem controle sobre a vida das outras pessoas, nem sobre o entorno, mas a gente tem um controle de como a gente vai receber isso, e como a gente vai administrar isso, e como a gente vai vivenciar isso. O que a gente pode fazer com um problema, qual será a nossa reação e relação diante desse problema e diante dessa questão, né? Isso tem me feito refletir, sabe? Tava conversando com uma prima minha. Eu tenho muitos primos, né? A gente conversa, mas é muito interessante que cada um tem um tipo de relação diferente. Muito, muito interessante isso. Cada um me relaciona de uma forma. E eu tenho segredos deles, né? E eu não falo um pro outro. Aquela coisa de saber dividir mesmo, né? E essa minha prima, a gente conversa muito. Ela manda mensagem quase todo dia. A gente tem um diálogo bem intenso. E ela tava falando justamente sobre isso. Ela falou assim, cara, tanta coisa que eu já passei. Olha tudo que eu passei. Olha tudo que eu vivi. E ela tá nesse processo também da expansão da consciência. E ela falando, tudo que eu já passei, tudo que eu já vi, tudo que você já vivenciou também, Simone. E a gente tá aqui, nós somos outras pessoas. Mediante as situações que às vezes se repetem, que aí eu até falei pra ela, às vezes eu acho que o universo, ou o criador, ou as circunstâncias trazem de volta determinadas situações pra gente observar se a gente mudou mesmo, sabe? Se somos novas criaturas mesmo, né? Como diz a Bíblia, né? Porque as reações são outras, o posicionamento é outro, mas é um processo de evolução. E a gente só passa por esse processo de evolução quando a gente passa por bastante lutas e dores, né? Hoje a gente sabe quem a gente é, o que a gente quer, o que vai fazer, como agir, o que não quer mais, o que não aceita mais na nossa vida, porque tudo diz respeito a gente, né? Desculpa. E eu tava conversando sobre isso com ela e tava pensando nas coisas que vocês escrevem aqui pra mim, sabe? Nos depoimentos que vocês falam, das coisas que vocês já vivenciaram, das coisas que vocês já passaram. E como a gente é hoje, como a gente tá hoje, como a gente ressignificou isso hoje, né? E a gente só aprende, começa a entrar nesse processo de evolução quando tá tudo ruim, quando tá dando tudo errado. Então talvez, se você estiver passando por isso hoje, parabéns, você está no seu processo de evolução. E a gente vai estar, óbvio, a gente vai estar sempre evoluindo. Mas esse processo de evolução, da explosão, sabe? Quando vira a chave, a gente... Sabe? Quando isso acontece, não tem como retroceder, não tem como voltar atrás, né? E é só evolução, é só evolução. Mas o mais legal nisso tudo é a gente ver a mudança. A gente saber quem a gente é, a gente saber o que a gente quer, a gente saber o que fazer com as informações que a gente conseguiu administrar durante o tempo, né? E hoje eu estava reflexiva sobre isso. Hoje eu trabalhei cedo, eu precisei trabalhar, né? Porque meus horários são muito flexíveis. E eu precisei, e eu estava ali refletindo sobre isso. Falei assim, gente, como as coisas mudam a partir do meu posicionamento. Como as coisas mudam a partir do meu modo de entender, vivenciar e fazer as coisas.
como tudo vai cooperando realmente para o nosso bem, sabe? E é interessante ver a nossa maturidade, né? A nossa certeza do que a gente quer, do que a gente quer viver, de quem a gente quer ser. E os limites que a gente impõe às pessoas e coisas e situações e tudo ao nosso redor, né? Isso é muito interessante, sabe? É uma reflexão muito profunda essa, né? Às vezes eu quero trazer vídeos mais leves, sabe? Brincando e tal, mas eu tenho até um que eu botei um título, né, de tema para eu poder tentar desenvolver, pra gente conversar, mas eu acabo refletindo tanto e procurando entender coisas que a gente tá ali junto, sabe? Porque isso é do ser humano, o ser humano passa por isso, né? E essas reflexões que são boas pra gente passar já logo de cara, segunda-feira, assim, já refletindo sobre isso. E tem acontecido coisas na minha vida, assim como na tua também, óbvio, na de todo mundo e na nossa, né? E eu conversando com a minha prima e vendo, eu até ri, né? Eu falei assim, caramba, você ouviu isso? Qual foi teu posicionamento? Aí ela falou assim, eu fiz isso, isso, isso. Eu falei assim, nossa, vai ganhar uma estrelinha, ainda brinquei com ela, né? Vai ganhar uma estrelinha, tá de parabéns. Aí ela começou, deixa de ser boba. Aí eu falei assim, não, mas é verdade, porque se fosse a pessoa do passado, né, do Antigo Testamento, eu brinco muito, eu falo assim, a Simone do Antigo Testamento jamais falaria isso. Ela faria isso, isso e isso, mas a Simone do Novo Testamento tá em paz, tá mais levinha. E realmente é isso, a gente tá mudando, tá forjando o nosso caráter dia a dia, né? Nosso posicionamento, nossos pensamentos, né? Até onde a gente permite coisas e situações. E essa evolução é muito gratificante. Mas é doído também, né? Se você tá nesse processo de dor ainda, de entender quem você é, por que fizeram coisas com você, entender por que tanta dor, ou por que tanta angústia, ou por que tanta escassez, talvez seja para que você cresça e saia desse nível, saia desse ambiente, saia dessas pessoas, circunstâncias, saia desse relacionamento. Às vezes é necessário a gente aprender. Quantas vezes, Simone? Eu não sei. Eu sei que eu tô no meu processo. As minhas conversas com Deus são sempre muito diretas, muito objetivas e sempre questionando algumas coisas, pedindo entendimento de outras e tentando entender, sabe? E pedindo para que não volte aquelas situações, porque eu não preciso mais passar por aquilo, sabe? Porque eu realmente não preciso, porque eu já entendi, então vamos para a próxima fase, sabe? Mas é um exercício diário, a gente precisa estar em exercício diário, a gente precisa estar se entendendo diariamente para melhorar, para ser melhor, para fazer melhor, para poder ter coisas melhores pra gente. E isso é fé. A lei, como eu sempre falo, que a lei da atração é fé. O que é fé? É o firme fundamento do que a gente não vê. A gente não tá vendo nada. O nosso 3D aqui a gente não tá vendo nada. Mas a gente espera. Por quê? Dizem os estudiosos nessa coisa toda, né, de energia, que existe o 5D, o 4D, o 5D. E o 5D é como se fosse o lugar que a gente tem que estar. Os sinais chegam até a gente pra gente estar naquele lugar, pra gente conseguir acessar aquele lugar, porque ele já existe em algum tempo determinado, né? É papo de doido, mas assim, eu gosto de estudar isso, né? E eu vejo entendimento nisso também, né? E às vezes eu ainda vejo respaldo bíblico para isso também. E é muito legal a gente ter esse entendimento e ver isso, né? Então que hoje a gente aprenda isso, a gente aprenda que se a gente está passando por problemas, situações, pelos nossos calvários da vida, sempre vai ser no pior momento que a gente vai colapsar as ondas. Sempre vai ser no pior momento que vai ter aqueles 3 passinhos para trás para poder dar o impulso. É assim. Então não tem como a gente fugir disso, sabe? Tem coisas que já estão prontas para chegar até mim e ainda não chegaram. Que eu pergunto, Senhor, mas já tá tudo certo, por que ainda não chegou? Não chegou porque eu ainda estou em processo de aprendizado, para que quando a coisa acontecer, seja perfeita, seja da melhor maneira, da melhor versão. Seja uma coisa que vai ficar, vai ser definitivo, vai ser de verdade, vai ser real, sabe? E é isso que a gente tem que buscar, o que é de verdade em todas as áreas, todas as áreas. Encontre a sua área que você está aí pensando. Eu tô sendo abrangente porque realmente em todas as áreas. Cada um tem uma deficiência em algumas áreas ou numa única área, mas a gente está nesse processo de crescimento, né?
E esse processo de crescimento é gostoso também. Porque quando a gente passa daquela dor que a gente acha que não vai suportar, mas suporta, depois que a gente passa disso, aí a gente começa a ver que a gente tem alguém com a gente, que é um criador, que é alguém maior, é alguém soberano. Porque coisas acontecem que a gente, tá acontecendo isso, mas eu nem esperava, né? E toda semana que se inicia, eu sempre faço essa oração, sabe? Sempre faço pela manhã essa oração. Eu falo assim, Senhor, tem uma semana inteirinha para o Senhor fazer milagres na minha vida. Eu preciso do Senhor, sozinha eu não sou capaz. Mas que tudo que eu estou pedindo, estou co-criando, venha acontecer, porque o Senhor é poderoso para isso. E fico na expectativa, e sempre, toda semana acontece coisas que eu agradeço. Às vezes são coisas pequenas, às vezes são coisas mais ou menos, às vezes são coisas grandes, às vezes são coisas surpreendentes, mas sempre acontece coisas, sabe? Óbvio que eu tô esperando por uma coisa muito grande, que ainda não vai acontecer, mas vai acontecer. E quando acontecer, óbvio que vocês vão ser os primeiros a saberem. Porque né, esse virou meu diário nessa grande comunidade. A nossa troca virou um diário, né? Porque vocês escrevem aqui coisas da intimidade de vocês. Vocês deixam registros aqui da intimidade de vocês. Me dão um posicionamento aqui de vocês. Teve uma pessoa até que me corrigiu, que eu falei errado. E eu agradeci pelo feedback, porque a gente fala, né? Eu não sou de Cíntia Chagas, né? Mas eu tento falar cada vez melhor. E a gente lê também para isso, né? Para o vocabulário melhorar, né? E isso é legal. Até isso é legal, porque a gente gera uma troca nisso. Tá rolando uma troca aqui. De tudo, até na língua portuguesa. Isso é muito legal. E que a gente vem aprender, porque eu tô nessa pegada aqui de aprendizado mesmo, sabe? Eu tô aprendendo. Estamos aprendendo juntos, sabe? E essa semana é mais uma semana de crescer. É mais uma semana de crescimento, é mais uma semana de milagres. Porque eu creio no poder da oração, eu creio em milagres, eu creio em algo invisível, eu creio. E já tive experiências também, né? Todo mundo já teve experiências, né? E que a gente venha viver isso hoje, sabe? Que a gente venha ser nossa melhor versão. E se a outra pessoa não tiver na mesma pegada, na mesma energia, tudo bem, deixa elas irem. O importante é a gente. O importante é a gente estar trabalhando a nossa melhor versão, porque uma hora vai acontecer. Uma hora o emprego dos sonhos vai chegar, uma hora a casa dos sonhos vai chegar, uma hora o carro dos sonhos vai chegar, uma hora o grupo de amigos dos sonhos vai chegar, uma hora a família, a parentela vai se unir. Uma hora o amor da sua vida vai chegar, uma hora vai acontecer. A gente não sabe como nem onde, mas vai acontecer. Porque é inevitável. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Tudo com alegria, glória, né? E muita paz e tranquilidade. E esse vídeo é mais nisso, sabe? Mais nessa pegada para que você que tá aí nesse momento de fragilidade, de decepções, de lutas diárias da vida, sem saber o que fazer, como fazer, qual plano seguir, faça a tua rota. Desculpa. Faça a tua rota. Faça teu plano e siga. Peraí. Fui lá em cima, peguei uma água que eu acho que a garganta estava muito seca. Mas enfim, que a gente venha entender o que a gente está passando. Vai passar. A gente está passando e vai passar. E vamos tentar viver da melhor versão, sabe? Para que passe com evolução, com crescimento, com maturidade. E que a gente não venha ferir outras pessoas. Que o grande lance também, pessoas feridas, só as pessoas que ferem a gente, ou que ferem pessoas, né? Elas dão o que elas têm. Talvez elas não tenham nada de bom para dar, então elas ferem. Elas não se colocam no lugar do outro, sabe? E as pessoas feridas precisam de cuidado e tratamento, né? Então a gente tem que ter essa noção e percepção de se colocar no lugar do outro também, para não ferir, né? Tem isso também. Faz parte do processo de evolução também. Esse cuidado para que a gente não venha ferir ninguém e não venha ser ferido. Também tem esse cuidado com a gente. Tudo isso vai pelo nosso processo de dor, sofrimento, angústias, de decepções, perdas. Tudo isso nos leva para um processo de evolução, crescimento. E quando a gente chega lá no final, a gente vê que vai dar certo.
porque as coisas começam a acontecer, a gente começa a ver coisas, a gente se vê diferente, as coisas acontecem. Então calma, calma que vai dar tudo certo. Se ainda não deu certo, é porque ainda tá chegando lá. Calma, vai dar certo. Que a gente venha ter esse entendimento e venha ter essa energia, que essa palavra venha gerar esperança pra você, energia pra você, sabe? E pra mim também, né? Porque a gente fala, a gente tá aqui também recebendo de alguma forma, a gente tá, pelo menos eu tô aqui pensando, né? Nas infinitas possibilidades. E é isso que eu tenho pra falar hoje pra gente, pra deixar aqui. E me diga você, o que você acha disso tudo? Em que processo você tá? Já passou pela sua jornada? Tá passando por ela? Já recebeu suas vitórias? Como você está? Tá se sentindo como hoje? Grande, pequeno, médio? O processo é esse. É a evolução. E vai ter dia que a gente vai se sentir pequeno, vai ter dia que a gente vai se sentir mais ou menos, e vai ter dias que a gente vai se sentir incríveis, incríveis, assim, poderosos. Então que a gente venha viver com calma, que vai dar tudo certo. Com certeza, é inevitável. Beijo.